Essa parábola foi criada por Jesus, ela foi contada por Jesus. Antes da gente entrar na parábola, vale a pena a gente lembrar que a parábola, como os contos, as lendas e os mitos, eles conversam sempre com nossos conteúdos de inconsciente. É lógico que quando a gente quando a gente ouve uma narrativa, o nosso pensamento é acionado, a gente recebe essas informações pelo meio cognitivo. Então, nós raciocinamos a respeito da mensagem que as histórias nos chegam. Mas enquanto nós estamos sendo acessados cognitivamente e que a gente pode fazer as considerações, as reflexões em termos racionais, ao mesmo tempo existe uma comunicação muito intensa com o nosso inconsciente. Sempre que a gente estiver se comunicando, os dois lados estão sendo acionados, sempre. Mas o poder do símbolo, ele é um pouco maior, um pouco mais ativo nos conteúdos do nosso inconsciente. E Jesus sabia disso. Jesus utilizou bastante dos recursos simbólicos, porque era uma forma que ele tinha de acionar mais ainda aqueles conteúdos que no final da história são os que nos governam. Às vezes a gente entra em discussões sobre o livre-arbítrio e quando você estuda o poder do inconsciente em nossa vida, a gente questiona esse tal livre-arbítrio, até quanto a gente é livre, uma vez que nós somos condicionados, nós temos automatismos, nós temos atavismos, nós temos conflitos complexos, traumas, e eles estão vivos, e eles nos influenciam. Então, na verdade, hoje, no nosso grau de evolução, a nossa participação 100% livre, ela acontece em algumas frações de segundos antes desse inconsciente ser acionado. Nós temos ali uma fração de segundos entre o momento em que a gente foi estimulado pelo meio externo e a fração de segundos que o inconsciente vai reagir. Ali a gente tem chance de segurar, de acalmar e de ter um lapso de consciência. Depois o conteúdo do inconsciente vem, mistura com a consciência, e aí a gente vai viver com base no presente, misturado com o passado. Então, Jesus, sabendo que o poder do símbolo, ele trabalha, é como se ele tivesse o poder de entrar e mexer nesses conteúdos do inconsciente. Carl Gustav Jung, que é o fundador da psicologia junguiana, que é grande base da psicologia espírita de Joana de Ângeles, ele estudou a alquimia para entender os processos do inconsciente. Então, todos os processos ele usa lá os termos em latim, mas de solidificação, de dissolução, isso acontece no nosso inconsciente. Então, nós temos arquivados dentro do nosso mundo íntimo experiências que às vezes elas estão muito densas, às vezes nem tanto, e nós precisamos ir lá e mexer com elas. E qual é a matéria-prima, qual que é o recurso, qual que é o instrumento que eu consigo ir lá, cavar e mexer? São os símbolos, por isso que ele estudou bastante a linguagem simbólica, por isso que ele estudou o poder dos conteúdos dos sonhos, e é o que acontece dentro da mitologia, das parábolas, dos contos e das lendas. A gente carrega símbolos, porque eles vão ter capacidade de mexer nesses conteúdos nossos que estão densos, que estão solidificados. Então, Jesus sabia disso, por isso que ele utilizou bastante a linguagem simbólica. Na parábola do filho pródigo, ele conta que havia esse lugar, essa propriedade, onde moravam o pai e os dois filhos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. E eles estavam ali convivendo, cada um com suas tarefas, com seus afazeres, tranquilamente, vivendo bem, mas o filho novo tinha uma pergunta interna, tinha algo que movimentava o seu mundo íntimo e o provocava. Ele não estava totalmente relaxado, ele tinha uma necessidade, um desejo, existia a necessidade de uma busca interna. É como se ele falasse para ele mesmo, não está tudo resolvido, as coisas não estão finalizadas, tem alguma coisa
que mexe comigo, tem alguma coisa que me chama, tem alguma coisa que eu preciso descobrir. Eu não estou finalizado, eu não terminei. Tem algo que eu preciso fazer. E aí, então, ele vai conversar com o pai e pede os recursos que eram dele, destinados a ele, para que ele tivesse a chance de ir nessa busca, né? Então, ele vai e começa a sua jornada. Então, é interessante a gente destacar aqui, depois a gente vai comentar essa busca, esse algo que nos chama, essa pergunta que não cala dentro da gente, mas será que eu devo ficar? Será que eu devo sair? Por que que eu fico aqui, mas eu estou pensando ali? Por que que eu tenho vontade de uma coisa? Parece que eu ainda não me achei, parece que eu ainda não me encontrei. E ele vai fazer a sua jornada, né? Então, ele faz todo um percurso, ele faz todo um roteiro. E nesse roteiro, ele vai descobrir ou ele vai experimentar o quê? Ele vai experimentar o que o coletivo social diz que é o que se deve experimentar. Então, a jornada dele não é uma jornada para ir para o deserto com os religiosos místicos, entrar em estado de transe para atingir o nirvana, não. Ele foi conhecer as questões sensoriais, ele foi travar contato com o que a materialidade oferece. Ele foi descobrir, conhecer o que na matéria se diz que é o que existe, que é o que é legal, que é o que a gente deve, que é o que a gente vai gostar. Então ele foi nessa busca e experimentou. A gente sabe que quando ele tem bastante dinheiro, ele tem também bastante amigo, vários amigos, então juntos eles fazem essas experiências, descobrem, experimentam, vivenciam, curtem. O dinheiro vai acabando, os amigos vão acabando junto com o dinheiro, cada um vai ter que cuidar da sua vida para sobreviver, e ele, então, termina esse percurso, essa volta que ele dá, ele termina se vendo numa situação muito degradante. Então, ele está ali disputando as bolotas com os porcos que ele foi contratado para cuidar. Então, quando ele olha e se dá conta daquilo, ele se dá conta de que, finalmente, ele se dá conta de que ele era maior do que tudo aquilo. Que ele tinha uma origem que não batia, que não se confirmava, que não se alinhava, na verdade, com nada daquilo. Ele foi finalmente capaz de enxergar dentro o que ele realmente carregava. E o quanto que era diferente daquilo tudo que ele tinha experimentado. Ele passa ali no que a gente chama na psicologia de diferenciação. Ele é capaz de diferenciar o si mesmo daqueles objetos que estavam à disposição, que ele experimentou, vivenciou, curtiu e teve a oportunidade de conhecer. Quando ele reconhece esse si mesmo, quando ele se dá conta dessa realidade que tem razão com ele, que tem relação com ele aí sabe realmente de onde ele vem, para onde ele deve ir, ele finalmente reconhece a sua natureza. Então ele volta para a casa do pai. Ele volta para a casa do pai perguntando se ele poderia trabalhar ali, porque ele já não se achava digno de pertencer à condição de filho. Mas ele diz, o senhor trata seus funcionários melhor do que todos que eu vi lá fora, então me deixa trabalhar aqui. E o pai diz que ninguém que uma vez é filho deixa de ser filho. Não tinha como ele voltar pertencer à casa do pai sem ser na condição de filho. Então, essa condição de filho acalenta, é para sempre. Não importa o que a gente venha a fazer, não importa os caminhos tenebrosos que a gente entre. Não temos a opção, isso não faz parte do livre-arbítrio, deixarmos de ser filhos. Não conseguimos, nem que a gente queira. E é isso que o pai fala, você é o filho, então você volta na condição de filho que você nunca deixou de ser. E restaura, então, a sua dignidade filial, e ele passa de novo a habitar, mas agora consciente,
sem mais as necessidades internas de, o que será que tem lá fora? E se eu for para cá? Será que eu não devia ir para lá? Mas essas coisas, será que essas coisas são boas, não são? Já não tinha mais perguntas internas. Ele já tinha pacificado aquele primeiro estado de questões existenciais que estavam tumultuando seu mundo íntimo. E tem a história do irmão que fica. E esse irmão que fica muito bravo porque ele não fez essa jornada. Ele ficou ali, ele se submeteu. A história não, a parábola não descreve tanto, né? Nós estamos, são conjuntos, a gente está assim elaborando, mas parece que esse irmão, ele não está bem, ele não está pacificado, ele não recebe toda aquela situação com naturalidade, como se fosse parte. Isso faz parte, meu irmão quis ir, depois voltou, não tem como deixar de ser filho, não estava bem resolvido para ele. Tanto que ele fica bravo, ele fica indignado, por que faz festa para ele, se nunca fez festa para mim, eu que nunca saí daqui. Então dá para ver que ele tem conflito. Então a gente pode fazer uma, né, devagar um pouco mais, a história não diz, mas a gente pode fazer essa pergunta que é, será que não faltou para esse irmão fazer a mesma jornada? Será que não faltou para ele também descobrir e ter as suas certezas internas? Quantas vezes a gente é condicionado? Eu não faço isso porque é errado fazer. No entanto, a gente não faz as coisas que não são certas de fazer, mas não porque a gente tem consciência, porque a gente tem essa certeza interna, né? Por muito tempo a gente viveu com a base da cartilha. A gente veio. Hoje o Espiritismo nos dá total autonomia. Aqui são os ensinos e veja o que você vai fazer com ele, mas nas vezes em que a gente pertenceu a outras escolas religiosas, não tínhamos tanta liberdade. Tínhamos sim uma cartilha e a gente não podia sair dela. Então, esse irmão que fica parece um pouco as condições quando a gente não se permite fazer, mas fica vigiando quem faz, né? O puritanismo. Eu não me permito aprontar ali fora, mas eu fico perseguindo na rede social e apontando o dedo para todo mundo que faz. Então, é ali um indício, fica uma pergunta. O que você vai fazer, irmão mais velho, para acalmar esse mundo íntimo? O seu irmão mais novo resolveu a própria vida, sofreu, pediu perdão, voltou humilhado e hoje ele está pacificado. Agora vamos ver você, o que a gente vai fazer com você. Bom, fica aqui essa história em stand-by, eu vou contar uma próxima parábola, depois a gente vai até fazer uma relação das duas e entender o que eu proponho que a gente reflita, trazendo elas como nossa base de hoje. A próxima parábola, que ficou conhecida como a parábola do jovem rico, parábola do moço rico, essa foi uma vivência mesmo, não é que Jesus contou, era uma vez um jovem. Jesus passou por isso, e os evangelistas, eles descreveram isso na forma de uma história, e a gente, então, analisa como se fosse uma parábola. E a história, ela é narrada pelos evangelhos, mas Amélia Rodrigues, podendo nos ampliar um pouquinho, como ela costuma fazer, o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, ela costuma ampliar um pouco as passagens evangélicas, e ela fez isso com a passagem do moço rico. Ela conta para a gente um pouco mais o antes, o depois, ela conta um pouco mais a respeito do mundo íntimo daquele jovem, porque quando a gente lê no Evangelho, a gente costuma descrever essa parábola como o jovem que não conseguia se desapegar das riquezas. Ele não conseguia falar não para a riqueza, e aí a explicação é que é muito difícil quem é rico entrar no reino dos céus, porque ele não vai conseguir abrir mão da sua riqueza. Amélia Rodrigues amplia um pouco mais isso. Isso é uma primeira camada de ensinamento, é uma primeira camada que merece ser elaborada, pensada e refletida. Mas ela aprofunda, como se ela falasse, olha, não é só isso. Tinha alguma coisa um pouco mais profunda, um pouco mais enraizada no mundo daquele jovem rico. Não era só porque ele não queria dar as suas moedas. Na verdade, ela diz que ele estava pronto para isso. Tanto que na passagem, quando Jesus fala para ele, quando ele fala, o que eu preciso, Jesus? Peraí que agora eu já me adiantei, né? Deixa eu voltar.
Então, vamos começar a contar a história. Então, Jesus está passando por Cesareia, que era aquela cidade romana. Então, os romanos, quando eles conquistavam, eles costumavam criar em regiões um tanto afastadas umas das outras, de modo que eles cobrissem o território conquistado. Eles colocavam lá uma polis sua, uma cidade bem construída com modelo romano. Então, hoje ainda tem as ruínas, é possível passar pela cidade inteira, e lá você vai ver que tem os aquedutos que traziam, é no meio do deserto, Cesareia. Não tem nada, a quilômetros e quilômetros de distância. Eles conseguiam trazer água, eles tinham os banhos romanos, eles tinham o anfiteatro, eles tinham, inclusive, aquelas arenas onde aconteciam corridas, lutas e tudo mais. E Jesus passando por ali, onde ficava o governante de Roma, onde ele ficava, Jesus passando por ali, esse jovem que tinha a mesma busca interior do moço, filho mais novo da parábola que eu contei anteriormente. Ele também tinha algo que mexia com ele, mas puxa vida, parece que eu não estou realizado, falta alguma coisa, o que eu quero, o que eu preciso ir em busca de alguma coisa, sempre essa busca, preciso ir em busca de alguma coisa. E aí falaram, vai passar aqui o mestre, que tem atraído multidões, que tem feito proezas, que tem ensinado coisas muito bonitas, totalmente diferentes, e ele vai atrás. Então, agora sim, ele encontra com Jesus e ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para eu conquistar esse reino dos céus? O que eu preciso fazer para eu me tranquilizar, para eu me sentir pleno? E Jesus fala: siga os mandamentos. Então, Jesus mostra para gente que tem instâncias, né? Tem passos, tem degraus a serem galgados nesse processo da gente se conhecer e da gente se iluminar. E Jesus fala, siga os mandamentos, e ele diz assim, mas isso eu já faço. E Jesus fala, faz mesmo. Ou seja, Jesus conhecia aquele jovem, então Jesus não precisava nem ter feito essa pergunta. Ele já sabia que o jovem seguia os mandamentos. Mas ele faz isso também para nos ensinar. Também para mostrar para a gente que primeiro você precisa conseguir fazer a cartilha, para depois você dar um passo a mais de um mergulho existencial, de uma entrega. O moço, o filho mais velho da primeira parábola, ainda estava na cartilha. O filho mais novo já tinha feito a cartilha e falou: pronto, isso aqui já não me realiza mais, e agora? Já não me basta mais saber que eu sou obediente, que eu faço tudo certinho, que eu tento ser ético, eu tento cumprir, eu tento honrar meu pai, eu faço meu dever de casa tudo certinho, tá bom, eu não estou realizada, falta alguma coisa a mais. O moço rico estava na mesma condição do filho mais novo, falta alguma coisa a mais. E Jesus quis mostrar para a gente que primeiro você faz essa primeira etapa, que é você consegue ter disciplina para você seguir passos que nem sempre é o que você gostaria de fazer, mas você vai conseguir se colocar nesse rumo? Você vai conseguir se disciplinar e fazer coisas que muitas vezes você não vai ter vontade? O primeiro passo. Se você não for capaz de fazer, de disciplinar as suas questões de tarefas do mundo rotineiro, como é que você vai disciplinar a alma? Como é que você vai subir um degrau? Como é que você vai aprofundar um nível para pôr disciplinas que têm mais a ver com valores morais muito mais difíceis? Eu não sou capaz de levantar cedo para cuidar do meu corpo fazendo uma academia antes de trabalhar. Ou não sou capaz de dormir um pouco mais tarde para poder estudar alguma coisa e complementar. Eu não sou capaz de fazer isso. Como é que eu vou ser capaz de frear a minha língua, de segurar o meu egoísmo? Então, primeiro a gente começa a aprender a disciplina de coisas que são mais superficiais em termos de entre matéria e espírito, para depois entrar mais nas espirituais. Bom, então Jesus mostra que ele conseguia realmente, ele não roubava, não matava, não cobiçava a mulher do próximo, não praticava a gula, então essas disciplinas ele já estava ok. Aí Jesus então fala assim, então agora vai, dá tudo que você tem e me segue. E a frase que a Amélia Rodrigues usa, e a gente chora quando a gente lê a narrativa de Amélia Rodrigues, Jesus fala assim, ó,
dá-me a ti. Essa frase, no contexto que ela conta, é uma coisa que parece que ela mexe lá no nosso mais íntimo. Jesus fala para ele, dá-me a ti, se entregue a mim. Ou seja, abra mão de pertencer ao mundo. Venha pertencer à espiritualidade. E ele, naquele momento, Amélia Rodrigues diz que ele, naquela fração de minutos ali, naqueles momentos, instantes em que a gente começa a pensar e pesar e analisar as possibilidades, a questão era a seguinte, e aí a gente faz esse parênteses que a Amélia Rodrigues nos conta. Esse moço, ele era ético, ele era honesto, ele era de uma família poderosa da região, era ele que mais ou menos fazia parte da organização, ele cuidava do povo, ele agia corretamente. Quando o poderoso lá, os romanos chegaram e dominaram a cidade, ele ficou indignado, porque ele se sentiu invadido, e foi, né? Invadido, abusado, violentado, sequestrado. Então, ele tinha muita raiva, ele queria se vingar daquele poderoso, ele queria fazer justiça, na verdade era isso. Ele queria fazer justiça. Ele não escutou Jesus falando, dai a César o que é de César, e não entra nisso, né? Ele estava indignado e ele queria fazer justiça. E tinha uma festa que acontecia uma vez por ano, uma semana ali de comemorações, uns dias de comemorações, e uma das tradições era a tal da corrida de quadrigas, naquela arena, que ainda tem lá, as ruínas ainda estão lá. Então, nesse momento dessa corrida, o tal poderoso governante, que eu não me lembro agora quem era naquela época, Herodes, eu não vou lembrar, eu sou muito ruim de fontes específicas, eu guardo o contexto. Então, ele iria disputar junto, e ele era mais um. Era o único momento em que você poderia, por lei, estar na mesma condição do governante romano. Então, ali não tinha diferenciação, todo mundo era igual e todo mundo ia disputar a corrida. Então, o que ele fez? Ele se preparou, era rico, ele comprou os melhores cavalos, ele treinou por um ano, ele se preparou o máximo que ele pôde para não ter dúvida que ali ele ganharia, então ele se vingaria, ele mostraria para aquele romano que ele era melhor do que o romano. E assim ele fez. Quando Jesus passa, e Jesus passa por ali justamente por causa dessas festividades, quando Jesus passa por ali, e ele vem conversar com Jesus, eles estavam na véspera da tal corrida. E Jesus sabia. E Jesus diz para ele, e aí ele fala assim, Jesus fala, dá-me a ti, se entrega a mim, abre mão de tudo que você tem lá. A gente fica, que ele pensou que ele ia ficar sem o dinheiro. Amélia Rodrigues fala que ele pensa assim, puxa vida, mas amanhã eu vou esfregar na cara daquele poderoso que ele não tá com a bola toda e que eu sou melhor que ele. Aí ele fala assim para Jesus, Jesus, eu tenho uma coisinha só para fazer. E Jesus fala assim, o momento seu é agora, segue-me agora. Aí ele fala, ó, vamos fazer o seguinte, fala para mim qual direção que o senhor está indo, porque eu tenho cavalos possantes, né? Ele pensa tudo, ele tem cavalos possantes. Eu amanhã cedo, o senhor vai dormir por aqui. Quando o senhor for amanhã cedo, eu vou lá, ganho, pego o meu cavalo possante e encontro o senhor no caminho. E aí sim eu vou viver com o senhor. Esse era o plano dele. Ah, como a gente é tolo, né? A gente acha que controla tudo. Tem Jesus na sua frente falando para você, vem agora. E você acha que você sabe um pouco mais e que você vai dar conta de fazer do seu jeito. E ele faz isso. Ele volta, vai participar. Realmente, Amélia Rodrigues conta que quando foi dada a largada, ele era tão superior que em questão de minutos, ele estava numa distância que era, assim, até vergonhosa para todos os outros que estavam disputando. Ele iria ganhar de lavada, como a gente costuma dizer. Mas ele sofreu um acidente, o cavalo cai, o veículo tomba. E aí, ele não teve tempo de sair daquela confusão. Todos os outros participantes, que também não iam parar, porque nem queriam parar, porque fazia parte isso, eles vêm e atropelam ele, e ele é pisoteado. E aí, Amélia Rodrigues, aí eu duvido que você não chore se você for ler.
Amélia Rodrigues conta que nessa hora é como se uma luz aparecesse diante dele e ele vê a figura do semblante de Jesus estendendo a mão e falando: agora você vem me seguir. E Jesus o resgata dali. E ele, então, a partir daí, ele passa a ser realmente um seguidor de Jesus, mas em espírito. Perdeu a chance de tomar essa decisão aqui, de passar pela prova de dizer, eu abro mão aqui. Ele teve essa virada de chave já no plano espiritual. Bom, então, essas duas parábolas, por que eu escolhi essas duas? Porque as duas falam para a gente sobre essa jornada, que a gente pode falar que é a jornada de uma pessoa na Terra, por uma reencarnação, a gente pode falar que é a jornada do espírito, desde quando ele é criado até ele chegar lá à perfeição. Ela, com as duas histórias, contam para a gente essas etapas que são comuns e que todos nós vamos, em algum momento ou em muitos momentos, nós vamos passar por isso. Existe o que a gente chama, o que Joseph Campbell chama de monomito, ele que foi o maior mitólogo conhecido, e ele descreve, analisando todos os mitos, ele estuda os símbolos, ele descreve o que ele chama de monomito, que é o mito da alma humana, que é o mito do ser humano, e que é descrito em muitos filmes, em muitos contos. Ele descreve que é o programa de Deus para cada filho. A gente precisa ir vencendo essas jornadas. Lá no primeiro, na do filho pródigo, é isso. A gente está imerso, vamos pensar assim, a gente está imerso no ambiente de Deus quando Ele nos cria, quando a gente se torna filhos dele. Nós começamos a nossa jornada quando Deus cria o Espírito. Deus cria a partir dele. Então nós estamos lá. É como se a gente vivesse nesse universo divino. Mas tem uma busca interior, porque a gente não está pronto, porque Deus não quis criar ninguém pronto. Deus cria com potência para que a gente conquiste o ato, segundo a filosofia. Deus nos deu a potência. E essa potência precisa ser manifestada. Essa potência é que fica nos provocando internamente. Eu preciso mais, eu preciso conhecer, eu preciso entender, tem algo que não está pronto. Isso foi instalado por Deus para que a gente quisesse sair de lá. Por que a gente ia querer sair do colo de Deus, do amor de Deus, do mundo de Deus? Por que a gente quis? Por que a gente se aventurou em morder a maçã e ter que, a partir daí, usar do livre-arbítrio? Porque Deus nos colocou essa potência, que é essa busca, que é essa necessidade de conhecer, de entender, de se aventurar. E aí a gente sai. E a gente faz todo o nosso roteiro evolutivo para depois retornar à casa do Pai, mas agora na condição de filho consciente. Aqui é Jesus falando, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu estou com o Pai naquela ambiência de pertencimento, mas eu estou na condição de filho inteiro, integral, de filho pleno, pacificado, feliz. Eu estou aqui agora 100% consciente, não tenho mais inconsciente que me boicota, que me atrapalha, não tenho mais dúvida, eu estou pleno, é um estado de plenitude. E aí a gente volta, que é o final da jornada evolutiva. E o monomito é isso. A gente tem uma provocação interna, os dois jovens das duas parábolas tinham, precisavam de algo a mais, e cada um de nós vai sair nas suas aventuras. A gente pode pensar isso numa única vida, a gente pode pensar isso em todas as vidas até a gente terminar o nosso processo evolutivo. Enquanto tivermos essa necessidade de buscar, de entender, de pertencer, de conhecer, significa que ainda temos etapas a serem vencidas, até que a gente se
planifique. Então, Jesus não tinha mais necessidade de conhecer, Jesus já estava inteiro, não tinha a sensação de estar faltando alguma coisa. A gente tem a sensação de estar faltando alguma coisa. E esse está faltando alguma coisa, a gente vai colocando coisas, a gente vai colocando gente, a gente vai colocando lugares. Agora eu cheguei aqui, mas não adiantou também, então agora eu vou para lá. Agora eu conheci tal pessoa, ai pronto, agora minha vida vai se realizar. Agora essa pessoa também já passou, já não me serve mais. Agora eu preciso ir ser outra coisa, agora eu vou mudar de carreira, agora eu vou mudar de lugar. E a gente fica nessas buscas. Ai, mas é ruim isso. Não é ruim, não é ruim. Aí a gente vai entrar na forma como isso precisa acontecer. Não dá para fazer como o filho mais velho, que fica lá parado porque tem medo de se arriscar, porque não quer ir se aventurar, porque não quer pagar o preço de por si só ir conquistando o que precisa, preferiu ficar ali, né, protegidinho pelo papai, não funciona. Mas a gente sair também de qualquer jeito, sem tirar proveito, sem aprender, como o irmão mais novo da parábola, para poder chegar inteiro, pelo menos, porque ele chegou esculhambado, ele estava esfarrapado, mas ele estava inteiro. E esse é o risco. Então, quando a gente pensa nessa jornada evolutiva, a gente pensa, para a gente poder fazer com coerência, uma vez que a gente é simples, ignorante ainda, imperfeito, a gente tem que ter sempre em mente quais são os riscos que eu vou correr. Tem jornada que a gente ainda não está pronto para se aventurar e tem que saber ser humilde o suficiente para esperar o momento. Então, eu preciso saber avaliar os riscos para não me meter em enrascada. Eu tenho que saber onde estão os limites, os meus limites, até onde eu posso ir. Onde estão os limites que eu estabeleço para o outro que vai se aproximar de mim, porque ele não vai entrar como se eu fosse um terreno que não tem fronteiras. Eu não sou um continente desprotegido que qualquer um entra e conquista. Eu tenho sim as minhas proteções e os meus portões que eu abro ou não. Então eu preciso saber até onde eu devo ir. Eu preciso saber até onde eu deixo o outro entrar. E eu preciso saber diferenciar uma coisa da outra. Se eu tiver sempre com isso em mente, se eu tiver consciência disso, eu posso me aventurar que eu vou estar sempre de uma forma moderada. Eu vou estar sempre fazendo uso da temperança, para que eu possa aprender sem correr risco de... Porque pensa, se esse moço, o filho mais jovem, ele poderia ter se metido em alguma enrascada e ter morrido no caminho. Jesus poderia ter contado essa história. É que como Jesus estava contando algo de forma arquetípica, não tem como a gente morrer em espírito, né? Não tem nada que eu possa sair para me aventurar e nunca mais conseguir voltar. É fatal, diz a lei do progresso. É fatal que a gente vai evoluir. É fatal que a gente vai chegar à perfeição. É fatal que um dia a gente vai voltar ao colo de Deus, agora na condição de filhos perfeitos. Então não tem como esse filho ter morrido no caminho, porque Jesus estava contando da jornada do Espírito. Mas se nós pensarmos em uma reencarnação, é possível. Isso, e a gente sabe que é, porque a gente sabe que acontece muito. A gente sai para fazer a nossa jornada, que é necessária, que faz parte, que é a forma que Deus criou para que a gente possa se desenvolver, conhecer, mas a gente não toma esses cuidados. Quais são os meus limites, quais são os limites do outro, como que eu diferencio uma coisa da outra, para eu ir e voltar inteiro, para eu terminar a minha jornada inteiro. Então, muitas vezes, pensando na vida única, nós vamos nos aventurar e a gente morre no caminho porque a gente não foi prudente, porque a gente não planejou, porque a gente não se preparou, porque a gente não, principalmente, esteve consciente, alerta. A gente foi entrando no que Joana de Ângeles chama de consciência de sono. A gente foi entrando, todo mundo está fazendo, vou fazendo também, não avalio consequência, não penso no depois, não vejo se isso faz sentido para mim, e jogo fora toda uma existência. E morro na metade do caminho,
só porque eu não prestei atenção, não estava consciente para fazer essa jornada com prudência, para que ela me fizesse crescer e não me matasse no percurso. Então, a gente precisa conhecer as referências. Como é que eu sei se uma coisa é quente ou se uma coisa é fria? Porque eu tenho o seu oposto. Para eu dizer assim, ó, hoje está frio, é porque eu sei o que é calor. Se eu nunca tivesse experimentado o calor, se a gente tivesse esse friozinho que está hoje, se ele tivesse, a gente tivesse essa temperatura, a gente vivesse num planeta em que essa temperatura fosse uma constante, em que a gente não tivesse troca de calor, por algum motivo nosso mundo fosse feito para que só existisse uma temperatura, a gente não ia falar de temperatura, não ia existir esse termo. Não ia existir o termo calor e frio. A gente nem falaria, não teria motivo para a gente falar sobre isso. Porque é algo que é estável e não. A gente só conhece o que é possível ser referenciado. Para eu falar eu estou triste, é porque eu sei o que é estar alegre. Se Deus tivesse criado as emoções sempre constantes, eu só tivesse alegre, desde a hora que eu acordasse, eu só tivesse alegre, 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 eu não ia chamar isso de alegria. E eu não ia nem conseguir entender o que é ser triste. Eu só conheço aquilo que eu posso referenciar, que eu posso diferenciar. Eu só posso nomear aquilo que eu sei que é diferente do outro, porque daí existe. Aquilo que é uma constante, a gente não costuma falar que existe um som no universo e a gente não é capaz de escutá-lo, porque quando a gente chegou aqui, ele já existia e ele nunca deixou de existir. Então eu nem sou capaz de ouvir esse som, porque para mim eu chamo ele de silêncio. Porque quando para tudo, que eu não vejo sons diferentes que eu sou capaz de detectar, aquilo que eu chamo de silêncio é um som, e diz que é o som de Deus. Então a gente só é capaz de conhecer quando a gente identifica as referências. Então a diferenciação é um pilar central do desenvolvimento humano. Eu diferenciar. Isso é bom, isso não é. A gente faz isso o tempo todo. Isso é para mim, isso não é para mim, isso é meu, isso não é meu. Essa é a forma de eu ir me apropriando e de eu ir me identificando, para eu saber o que é meu e o que não é meu, o que cabe a mim e o que não cabe a mim. Então, quando a gente faz essa jornada, não é sobre reencarnar para conquistar o mundo, como pensou o jovem rico. É sobre vir ao mundo para conquistar a si. É sobre isso. Eu não reencarno para conquistar o mundo. Eu não reencarno para superar a tecnologia, para ser a referência na medicina, para ser o maior pensador. Eu não venho aqui para superar o mundo, as coisas do mundo. Eu venho ao mundo para me conquistar, me conhecer, me iluminar, me desenvolver. O foco tem que estar em mim, não tem que estar no mundo. Eu sou o meu objeto de estudo. Eu sou o ser de quem eu devo cuidar. Eu sou o pai, a mãe de mim mesma, a professora de mim mesma, a terapeuta de mim mesma. Essa é a melhor postura para a gente fazer a nossa jornada com segurança e voltar digno para o final do percurso. A gente fala, às vezes, de experiência exitosa. Ah, eu tive êxito na minha experiência. Ah, eu fui estudar não sei das quantas, eu tive êxito. E vai estudar a origem da palavra êxito. Ela foi. Como que fala saída em inglês? Ai, que curioso. É exit. É quase, só falta o ozinho para ser êxito, né? Porque essa origem da palavra, ela não veio para dizer sucesso. Êxito como sinônimo do sucesso é moderno, é recente, é já uma corrupção nossa, porque êxito significa simplesmente final, finalização, conclusão, término. Então eu vou fazer um curso, eu termino o curso, eu tive êxito, eu finalizei.
Mas a gente que adora, né, o ego, que adora um destaque, a gente hoje usa êxito como sinônimo de sucesso. Agora, o que que é sucesso? Eu fui fazer um curso, eu terminei o curso. Você passou, Cris? Não, repeti. Tá bom, eu terminei o curso. Ah, mas você não se dedicou, você não aprendeu, você não prestou atenção, tudo bem. Eu experimentei, depois eu vou me arrepender disso, um dia eu vou precisar, eu não vou saber, vai me servir de experiência. Não é a melhor experiência. Não foi uma forma inteligente que eu fiz. A forma inteligente de ter êxito é realmente completar. Qual que é o êxito maior da nossa vida? É morrer. Eu terminei a reencarnação. Eu saí da reencarnação. Eu finalizei a reencarnação. Agora, como foi esse êxito? Esse êxito tem relação com a forma como eu vivi. Tem gente que não sai da vida no sentido de terminou, Cris, a sua reencarnação? Não, eu estou indo embora, mas ficou tudo em aberto. Não terminei nada. Eu tinha que ter feito isso, não fiz. Eu me propus a cuidar daquilo, não cuidei. Eu tinha me prometido a mim mesma que eu faria tal coisa, não fiz. Então, eu estou indo embora. Mas não posso falar que eu fechei a reencarnação, que eu terminei essa jornada. Não posso falar. Então, por isso que a gente usa êxito hoje como sucesso. Na verdade, é como você terminou o que você deveria ter feito. Não no sentido de status, uau, ganhei primeiro prêmio. A gente hoje está muito em performar, em ser o primeiro e tudo mais. Mas o objetivo é você fez o que você deveria ter feito, você concluiu, você conseguiu. Então, essas duas parábolas, elas nos contam, Jesus nos conta, nos dá a chance de saber como que a gente deve se posicionar, uma vez que a gente tem, sim, desejos internos de pertencer, de descobrir, de conhecer, de experimentar. Nós temos questões internas que ficam nos atormentando, mas o que será que eu devo fazer? Mas qual é o meu propósito de vida? Mas será que eu devo ir ou devo ficar? Como que a gente deve agir? Não devemos agir igual o irmão que fica, que ele se reprimiu, se castrou, ficou no confortinho ali, protegidinho pelo papai, e ele continua atormentado porque o filho vai, o filho volta, e ele continua ali invejoso, ciumento, indignado. Então não adianta a gente não se aventurar, não adianta a gente ficar sentados e deixando a vida passar, porque isso não é crescer, mas também não adianta a gente fazer o que dá vontade só, sem avaliar as consequências, como o jovem rico. O jovem rico foi se aventurar numa aventura que ele não deveria ter ido. Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio é a gente procurar quais são as batalhas que são seguras de serem batalhadas. Para a gente não se meter onde não deve. Como que o jovem rico poderia descobrir que aquilo não era o melhor para ele? Se ele se analisasse e percebesse que ele estava se movimentando por vingança. Pronto. Isso já é a referência. Se ele tivesse conseguido diferenciar ele do outro, o outro, aquele governante, é ele que é ruim, é ele que é explorador, é ele que violenta, é ele que não tem ética. Eu não sou assim. Por que que eu vou entrar na briga junto com ele? Por que que eu vou fazer alguma coisa junto com ele para provar para ele que eu sou melhor que ele? Isso não é da minha natureza. Se ele tivesse feito essa diferenciação, ele não se meteria em enrascada. Então, se eu conseguir olhar para dentro, eu vou saber quando é que eu devo me aventurar e quando eu não devo. Principalmente quando a gente está começando alguma coisa. Quando a gente está começando a vida nesse período de adolescência, de juventude, que a gente tem o mundo inteiro pela frente. Quais são as batalhas que eu devo entrar? Quais são as experiências? Quais são as aventuras que eu devo entrar? Muito cuidado, porque a minha intenção vai ser o meu guia. Para eu poder ter mais chance de sair vitorioso no sentido de aprender o que eu fui aprender. Às vezes a gente entra em enrascada, porque nossa intenção não era o crescer, nossa intenção era outra qualquer. E aí a gente mete os pés pelas mãos, a gente se mistura com o que não é nosso, a gente vai atrás de experiências que o outro que inventou, e a gente acaba se perdendo no processo. Então é muito importante a gente estar consciente, para que a gente
Não dá para falar, vamos ficar sentadinho aqui, que aqui a gente está protegido, mas também não dá para falar que a gente vai sair porque qualquer experiência é válida. Não. Não, o moço rico não escolheu bem a batalha dele. Ele poderia ter ido se aventurar com Jesus. Vai passar fome, vai dormir ao relento, vai atrás dessa experiência. Ele preferiu a experiência do ego de querer se vingar do outro. Então, nós estamos sendo chamados o tempo todo a fazer escolhas. Qual batalha você vai querer entrar? E a gente precisa estar consciente de escolher aquela que tem mais possibilidade de nos fazer crescer. E muitas vezes não vai ser aquela que todo mundo está fazendo, principalmente nesses tempos tão malucos que nós estamos vivendo, tão tumultuados, tão perturbados. O que todo mundo está fazendo hoje é a tal da porta larga. Não é o que vai fazer bem para a gente. Então, quando a gente não tem esse relacionamento interno, esse relacionamento interno que eu estou propondo, ele nos dá segurança. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou consciente, eu estou planejando. Quando eu não estou centrada em mim, eu não consigo me dar a segurança que eu preciso. Aí eu acabo vivendo vidas que não são minhas, me misturando com os outros. Ah, o outro está fazendo, eu vou fazer também. Porque se ele está fazendo, como eu não estou prestando atenção, não tenho opinião formada, não sei bem para onde eu devo ir, eu acabo indo com os outros. Eu acabo me misturando, eu abro mão da minha autonomia para eu viver histórias que não são minhas e acabo me deixando arrastar pelas narrativas predominantes, ideologias dominantes, pelos convites, pelo que todo mundo está fazendo, pela porta larga, e acabo me perdendo nesse mundo de mim mesma, me perdendo de mim mesma, e vivenciando experiências que não eram as minhas, porque eu quero pertencer, porque eu quero agradar. E a carência afetiva, onde que ela entra nisso tudo? A carência afetiva é exatamente aquilo que me falta. E aquilo que me falta e que é natural, porque nenhum de nós já está pleno, todo mundo tem sensação de falta, de vazio. Quando eu tenho consciência disso, sei que isso é natural e que me cabe ir atrás, como o filho mais jovem, ir atrás das minhas experiências para que eu vá preenchendo, se eu estou nessa posição, ótimo, fique tranquila que vai dar tudo certo. Se eu sou uma pessoa que está movida por alguma coisa que não é essa busca natural, quero me vingar, ou tenho baixa autoestima, nem tenho relação comigo, porque acho que eu não valho nada, esse é o meu risco. Porque daí eu vou pegar essa falta que eu sinto, essa busca, essa necessidade de algo a mais, e eu vou começar a pôr na mão dos outros. Eu vou começar a condicionar. Aí eu viro um dependente, porque carência afetiva, se a gente for analisar, não no como ele é usado na psicologia, carência afetiva todos temos. Todos nós temos carência de relacionamentos afetivos, de dar e receber afeto, de receber afeto. Então, a carência afetiva faz parte da natureza humana. Só que a gente chama de carência afetiva a dependência afetiva. Aquela em que você deixa, você some e o outro cresce. Então, você acaba fazendo o que você não quer por medo de perder o outro. Você acaba jogando fora princípios seus, porque o outro diz que não são os princípios que ele acha que é bom para vocês. Você acaba se distanciando dos seus sonhos, porque o outro diz que esses sonhos não é bem o que ele planeja. Ou seja, você passa a ser uma ameba e o outro passa a ser o seu senhor. A gente entra numa relação de súdito. A gente entra numa relação de escravidão. Eu sou escrava, eu sirvo você, e você diz para mim o que eu devo gostar, onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Isso é péssimo. Então, quando uma pessoa chega para a gente e coloca alguma condição, é o que a gente precisa para dar no pé. Sai correndo e corre rápido. Porque ela está olhando para ela. Ela não está levando a gente em consideração. Então, se alguém chega para mim e diz assim, por exemplo, uma coisa bastante comum, Cris, vamos comigo no jogo de futebol? Ah, não, jogo de futebol eu não vou. Jogo de futebol, eu não gosto. Ah, Cris, vamos. Tudo bem até aí. Ah, Cris, vamos. Por que ela está testando o seguinte? Eu não faço só o que eu quero.
Eu não saio em experiências só como eu quero, porque eu estou num conjunto. Eu vou ter que entrar em algumas experiências e fazer algumas jornadas para acompanhar alguém. Eu sou casada. Quantas jornadas eu entrei com meu marido para ser parceira dele? Muitas. E ele comigo. Então não é uma questão também de ser egoísta, falar, não, essa jornada não é minha, que aí eu vou ficar sozinha. Então a dificuldade está aí. Então o meu amigo veio falar, vamos comigo no jogo de futebol. Ah, não, não gosto de jogo de futebol. Ah, Cris, vamos fazer companhia para mim. Vamos, vai ser legal. Ele está testando para ver se é uma possibilidade de eu acompanhá-lo, porque pode ser. E aí, se eu tiver consciência de mim, eu vou poder me analisar e falar assim, bom, deixa eu pensar. Não é o que eu tô com vontade de fazer, mas também mal não vai acontecer e, passa logo. Quer saber? Vou ser parceira dele. Tá bom, vai, vamos. Isso, ok. Esse é o limite do não quero mais faço. Agora, vamos supor que eu fale assim, pelo amor de Deus, a última vez que eu fui, eu quase morri, eu tenho trauma, enfim, eu tenho motivos mais profundos para dizer não. E eu digo assim, não vou, não vou. Ah, Cris, vamos. Ah, Cris, vamos. Ah, vamos, Cris. Ah, vamos, vai, Cris. Pronto, ele já passou do limite. Ele está a serviço dele. Que nem vendedor chato, sabe? Que não respeita você sair embora da loja. Ele tá ali. Ele tá vendo ele. Ele não tá nem aí se eu vou sofrer, se eu vou me traumatizar, o que aconteceu comigo no passado. Ele tá focado nele. Esse é o alerta. Porque ele não se importa de me colocar a serviço dele, ainda que isso me custe uma violência comigo mesma. Então, nesse momento é que a gente tem que prestar atenção, porque eu estou começando a entrar em experiências que eu não entraria. Então, podemos falar em 3 grandes partes. As minhas experiências pessoais que eu vou fazer. São minhas essas jornadas. Tem experiências que eu acompanho. Eu sou o fiel escudeiro. Eu sou o Robin do Batman. Se bem que o Robin sumiu, né? Vocês perceberam que a gente não quer mais ser coadjuvante hoje. Sumiu o Robin. Hoje só tem Batman. Não tem mais ajudante ninguém. Não tem mais herói que tem ajudante. Só tem herói hoje. Mas, teoricamente, tudo bem de vez em quando a gente ser fiel escudeiro de alguém. E tem a terceira que não é a legal, que é quando eu me sacrifico passando por cima de mim para atender um narcisista, um egoísta, um egocentrado. Aqui é doença, aqui é perturbação. Então, eu querer ser como o jovem, o irmão mais novo, de me aventurar, vá porque isso cresce. Eu fazer de vez em quando experiências como parceira de alguém, como ajudante de alguém, vá porque você cresce também. Agora, você passar por cima do seu bem-estar, dos seus princípios, você se colocar em sofrimento, você se desviar de compromissos que você tinha feito com você, isso daqui é dependência, isso daqui é doença, isso daqui não vai terminar bem. Não é isso que é jornada heróica. Isso daqui é a gente não prestar atenção. É a consciência de sono, sou eu entrando na porta larga, porque eu não consigo falar não, ou sim, não, não, para mim não funciona, eu só agrado os outros. E aí, para cuidar dos outros, agradar os outros, atender os outros, eu me abandono. É o movimento mais triste que a gente pode fazer para a gente. É a gente se machucar para atender um capricho do outro. É muito triste a gente assistir alguém se sangrando, se machucando por causa de uma bobaginha que o outro está com vontadinha de fazer. Quando eu era jovem, algumas décadas atrás, quase que meio século atrás, lá naquela época era tudo muito diferente. Mas uma coisa que acontecia muito, que a gente ficava sabendo, era os pedidos de prova de amor. Vocês nem acho que sabem o que significa isso. E aí a gente tinha medo da tal prova de amor. Porque se pedia prova de amor, porque era o quê? Eu quero uma relação sexual com você. Prova que você me ama. Se você não aceitar, você não me ama. Agora, veja que abuso. E aí, normalmente, eram as meninas que recebiam prova de amor. Ficava todo mundo surtado, porque assim,
Puxa vida, eu vou perder o namorado. Perca, some, porque ele não tá nem aí com você. Ele está a serviço dele, minha filha. Mas na época, a gente jovem não tinha essa cabeça. Então eu lembro dessas discussões e desses medos. Olha as coisas, tudo bem, isso lá naquela época. Hoje em dia é tudo diferente. Mas certamente tem outras provas de amor, que é, vamos ver se você está pronto para se arrastar, para me deixar arrastar você. Aí a pergunta é, quanto que você significa para mim? Quanto que eu estou me importando com com o estrago que eu vou fazer aí no seu mundo íntimo? Esse é o amor que eu estou te oferecendo agora. Você vai se contentar com essa merreca, que isso nem é amor? O que a pessoa está te propondo é, vou te dar a chance de ser meu súdito. Então, a dependência, ela é simplesmente o você abrir mão de ser quem você é para se tornar um súdito na vida do outro. A gente tem a sensação de pertencer, porque pelo menos eu ocupo o lugar de súdito. Ele quer ficar comigo, ela quer ficar comigo, ela continua minha amiga. E é ilusão, porque eu não estou pertencendo, eu estou sendo um anexo. E Deus criou todo mundo para ser inteiro. Então, que a gente fique lembrando sempre dessas duas parábolas, porque elas são duas referências. Eu devo sair para as minhas jornadas, me aventurar, experimentar o mundo. Eu quero conhecer um novo emprego, quero mudar de vida. Eu estou com meus 40 anos, quero fazer uma mudança de carreira. Vá, se aventure, mas vai por você. Vai sabendo quais são os seus limites, vai sabendo aonde você vai pôr limite para os outros e vai se preservando para voltar inteiro. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa, eu sempre devo ir com essa maturidade, com essa consciência. Não se meta em aventura que não foi você que criou e que pode ter riscos sérios. Para que você vai fazer isso? A pessoa está desnorteada, não precisa que você se desnorteie junto com ela. E também cuidado para não entrar em aventuras que são feitas com base em conflitos, vingança, vou mostrar para aquele governador romano quem é que manda aqui, ou interesses mesquinhos, ou facilidades, ou prazeres sensoriais, cuidado, porque isso não é aventura, isso é burrice. Isso é a gente saber não não saber fazer boas escolhas. Então eu termino aqui com uma frase da Joana, Joana de Ângeles, no livro Amor, Imbatível Amor. E ela diz assim: de alguma forma, no amor, há uma natural necessidade de aproximação física, de contato e de contiguidade com a pessoa querida. Quando se é carente, quando eu não estou focada em mim, não sei o que eu preciso, não sei quais são as minhas buscas, quais são as minhas questões, quando eu não estou consciente, que nem o irmão mais novo, quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato consumidor. Se for estabelecida uma dependência emocional, logo o amor se transforma e torna-se um tipo de ansiedade, que se confunde com o verdadeiro sentimento. E eis porque, muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu te amo, está tentando dizer, eu necessito de você, eu dependo de você, que são sentimentos muito diferentes. Então, que a gente esteja com outras pessoas, amigos, amores, namorados, que a gente esteja porque a gente quer, e não porque a gente depende, porque a gente não consegue não estar. Isso é um sinal de alerta. Eu não estou vivendo a minha vida, eu estou vivendo a vida do outro, quando eu preciso dele. Não sei o que seria de mim sem. O que seria de mim sem você? Seria eu. Se eu não estou descobrindo que existe alguém fora a parte do outro, cadê eu? Pode voltar para trás que você ficou perdida em algum tempo lá do passado. Então, o que será de mim sem você? Eu. Será eu. Serei minha vida, serei minhas escolhas. Né? O que eu não posso é falar o que sou de mim por causa de você. Ué, estou vivendo em função de você? Cadê a minha história pessoal? Então fica aqui essa reflexão e eu espero que eu tenha sido clara para vocês entenderem o que eu propus. Estou aqui para a gente poder trocar algumas falas. Oi, Cris. Cris. Maravilha.
pode falar, Cleide, desculpa. Ô, Cris, realmente você deu uma clareada para a gente em relação às carências, né? Porque é uma dependência muito grande que a gente tem do outro. E a gente acaba não vivendo a nossa vida, né? Então, isso deu uma clareada, assim, parece que abriu um leque, né, de opções. Ou você cuida de si, ou você vive na barra do outro. Assim, foi muito, muito, muito esclarecedor. Foi muito bom, Cris. Olha, Obrigada. a gente precisa ter mais Cris na nossa vida, viu? Eu agradeço. Cleide, você me fez pensar numa coisa que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, que faz parte do desenvolvimento humano, Deus criou dentro do plano dele para nos ajudar a desenvolver o que a gente chama na psicologia de projeção e também de transferência, é um pouco diferente uma coisa da outra. A projeção é aquilo de que eu vejo no outro o que eu não sou capaz de ver em mim. Então, isso me ajuda muito. Se eu tiver esse olhar, eu vou poder tirar proveito disso. Porque aquilo que eu enxergo no outro, se eu parar na hora e falar assim, puxa vida, será que isso não é projeção? Será que eu não estou olhando no outro realmente aquilo que está em mim? Eu tenho chance de me conhecer. E tem uma outra coisa que a gente chama de transferência, que ela é a base do desenvolvimimento. A gente faz transferência, por exemplo, na primeira fase da nossa vida, com pai e mãe. Como a gente não tem ainda um ego já suficiente, estruturado o suficiente para poder tomar conta da própria vida, a gente usa os egos do pai e da mãe. Pai e mãe, eu estou dizendo figuras de referência, né? Pode ser com quem eu esteja sendo criado. Então, eu vou transferindo. Existe uma relação de um tipo de um contágio. Eu empresto da minha mãe o ego dela, eu empresto do meu pai para eu ir formando o meu. Então, é normal a criança, por exemplo, ela vai fazer alguma coisa, o bebê, né, sei lá, 2 aninhos, ele vai fazer alguma coisa que é a primeira vez que ele faz, e ele fala, o que será que isso vai dar? Ele normalmente olha para a mãe, para ver no rosto da mãe a expressão. Se a mãe está dando risada, ele fala, opa, tá tudo em ordem, daí eu vou. Se a mãe faz assim, ele recua na hora. Tanto que a gente, para lidar com pais, a gente fala assim, cuidado com a sua reação. Porque às vezes a criança vai cair, e ela ia cair e levantar. Mas a hora que ela vai cair, a mãe dá um grito que para ela, assim, acabou o mundo, não sei o que está acontecendo, mas acabou o mundo, né? Então, é importante a gente fazer trocas com os outros. Também não é para ficar enclausurada, encastelada em si. A gente precisa dos outros. Então, às vezes, não é carência. Às vezes é assim, ó, eu tô com meu marido aqui. Tem áreas minhas internas que ainda não se desenvolveram. A dele está super desenvolvida. Eu empresto. Ai, meu bem, me ajuda a fazer tal coisa? Não é uma carência no sentido de dependência se eu estiver aprendendo com ele enquanto ele faz para me ajudar, porque ele faz isso assim e eu não sei fazer nada, mas eu vou ajudando, eu vou me ajudando conforme eu estou vivendo com ele. Então, isso não é dependência. Ele está fazendo por mim e eu estou lá aprendendo com ele. Passou um tempo, aquilo que eu não conseguia fazer e que ele fazia para mim, agora eu já consigo fazer, porque eu aprendi com ele. Então, isso a gente usa com o professor, vai fazer uma aula de balé. A professora, primeiro, ela faz com você. Ó, para ela poder falar, agora eu vou te assistir, é muito tempo. Agora vai que eu vou te assistir. Então, um período de dependência ali foi bom, porque eu dependi enquanto eu não tinha para poder crescer. O problema é quando a gente estabiliza nessa dependência e pro resto da vida você não se desenvolve, né? Então é aí que é o perigo, quando a gente acomoda. Agora, eu precisar do outro porque eu não consigo fazer, mas eu vou me fortalecendo enquanto eu estou com o outro, isso faz parte do desenvolvimento. Então, obrigado, porque a hora que você falou, eu falei, preciso diferenciar, porque tem uma parte de uma dependência que ela é positiva, quando a gente tem essa relação, por exemplo, de professor, de pai, de mãe, de irmão mais velho, de amigo, de mentor. Então, a gente fica dependente por um tempo, mas chega uma hora que a gente pode falar, pronto, agora deixa que eu sei fazer, porque eu aprendi com você. E a gente se vê muito, né? Muitas vezes nas atitudes dos filhos, né? Então a gente acaba se vendo, né? E Isso, é legal que a gente pode ir aprendendo com eles, isso. né?
às vezes, nossa, eu faço igual, vamos mudar, né? Assim mesmo, né? E vice-versa. Porque... Às vezes a gente vê o filho fazendo, você fala, nossa, olha, sou eu, ele está reagindo como eu. É isso. Então é isso mesmo. Obrigada, viu, querida? Nada. Ângela? Ângela, Você está com outro tá microfone. fechado. Tá fechado, Ângela, seu microfone. Agora sim. Claro, então, mais uma vez, eu te agradeço muito. Eu acho que você colocou agora no fim, e enriquecendo com as duas parábolas, uma coisa importantíssima, são esses etapas, essas três etapas. Porque, normalmente, eu tenho 70 anos, então a minha criação é muito diferente, né? Então, a gente é criada numa situação bem diferente, onde, por exemplo, aquelas sensações de busca, de se buscar, de buscar os seus desejos, era egoísmo. Então, o medo de você ser egoísta acaba fazendo você se perder. E nessa situação, você acaba ficando numa dependência emocional, porque você sente uma necessidade de satisfazer o outro e sente uma necessidade de partilhar algumas coisas. E se você tiver com uma pessoa que não pense como você, isso fica muito complicado, porque é um conflito muito grande. Então, essas três diferenciações aí são muito grandes, porque, por exemplo, o egoísta fica num ponto, o submisso fica no outro ponto, sendo que o ideal é você percorrer essas três coisas, compreender a necessidade do outro, entender e satisfazer as suas necessidades e participar das necessidades do outro. Então, você colocou isso assim de uma maneira que é um conforto, você tá entendendo, para quem tem esses conflitos. Eu já tive muito grandes, tive que fazer bastante terapia e muito estudo, muito estudo da doutrina. Mas é uma coisa assim, que você coloca de uma maneira clara e uma maneira assim, sem peso, você está entendendo? Eu tenho esse direito, sabe? Eu tenho esse direito, eu tenho direito, inclusive, de ter coisas comuns, eu tenho direito de ter as minhas coisas e preciso ter a compreensão do outro ter as suas coisas. Então, quando você coloca assim de uma maneira tão leve que isso é um conforto para quem ainda tem algum resquício dessas questões. Então, eu quero mais uma vez te agradecer muito, viu? Obrigada, Ângela. Fico feliz. Acho que a Rosânia levantou a mão. Rosânia, Bom dia, gente querida Cris, obrigada, viu? Que luz. E assim, a gente, quando chega nessa posição, eu sei o que eu quero, eu achei meu caminho. E a sensação que dá que os outros têm que seguir o nosso caminho para dar certo. E se não tiver a pessoa que tem o meu jeito de ser e pensar no meu caminho, eu devo seguir sozinha. Por isso que a gente tem esse... E agora? Se não tiver ninguém que pense como eu vou ter que seguir sozinha, mas o aprendizado está com as diferenças. Não tem um igual. A beleza é essa. Nós somos muito diferentes, cada um no seu universo. E a verdade é essa. A minha dor é a sua dor, o teu sucesso é o meu sucesso. Quando a gente consegue sair do nosso casulo, mesmo respeitando a nossa missão, a nossa luz, e ver que o outro também pode nos acrescentar muito no nosso universo, expande o nosso universo. Conseguir achar isso, não precisa largar as pessoas no caminho, porque nós achamos o nosso caminho. É tentar ir juntos, não é? Exatamente. Exatamente. Até porque, Ângela, se a gente precisa que o outro nos acompanhe, é uma dependência. Eu estou pondo uma condição. Eu dependo que você vá comigo, porque eu não sei ir sozinho. Então, isso é uma dependência. E entre uma coisa e outra, tem milhares no meio, que é
ou você vai comigo ou a gente vai se separar. Não, é o que você falou. A vida é diversa, a gente consegue viver na diversidade. Você pode ser do seu jeito, você do meu, e a gente tem muita coisa em comum. Então, tem 1000 caminhos, né? Não precisa ser ou vai comigo ou a gente não vai mais para lugar nenhum, né? Pode falar, Renato. Tudo bem, Cris? Eu sou a Camila, a gente tá aqui no Retiro participando, e eu tinha uma pergunta para fazer, assim, eu já tive um relacionamento, assim, que, né, passava dos limites, só que é muito sutil, e quando só depois que termina que a gente consegue ver tudo que aconteceu, né? Só que no final das contas eu ainda consegui terminar, me afastei da pessoa e deu tudo certo. Mas como que a gente pode conseguir lidar da melhor forma, por exemplo, quando a gente não consegue se afastar desse jeito da pessoa, quando é um familiar, uma pessoa, um chefe, por exemplo, que a gente não pode simplesmente cortar os laços, né, se afastar. Muito bem. Obrigada pela sua pergunta, muito boa, ela é central. Eu lembrei aqui, deixa eu falar antes que eu esqueça, daí eu já respondo. Tem um livrinho, gente, um livrinho não, é um livro muito bom, de uma analista junguiana, não é espírita não, mas ele é muito terapêutico, ele chama... Ai, gente, peraí que eu vou lembrar. Ele fala sobre, tem um problema com o título de filme, de livro, ele fala sobre a dinâmica do agressor e da vítima. Porque o que é interessante? A gente sempre costuma olhar para as dinâmicas que tem alguém dominando, a gente sempre olha para o agressor, como se ele fosse o problema, que ele é, mas como se ele fosse o problema. Então, ele que tem que parar de ser assim, eu tenho que afastar ele da pessoa, eu tenho que trabalhar com ele, e ela mostra que é uma dinâmica que se encaixa, ela é relacional. Eu preciso cuidar tanto do agressor quanto da vítima. Só existe um agressor porque existe uma vítima. Eles se alimentam, é uma relação mútua. Então, a gente costuma olhar para o agressor e como se ele é o problema e ele faria isso com qualquer pessoa. Ele não faria isso com qualquer pessoa. Ele só faz com a vítima. A pessoa que não é vítima, ele não acessa, não dá liga, não se encaixa. Tanto que quem tem um agressor, ele costuma tratar pessoas diferentes. Então é importante a gente olhar para os dois lados. Olhar para o agressor e olhar para a vítima. Qual que é a proposta dela terapêutica? Você tem que trabalhar, se você trabalha com um agressor, você tem que fazer ele se identificar com a vítima que existe dentro dele, porque todos nós temos potência para tudo. Todos nós temos potência para tudo. A nossa sabedoria vai ser em saber usar, controlar, manejar isso. Então, ele tem dentro dele uma vítima, ele não é só agressor. E muito provavelmente ele se tornou agressor porque um dia ele foi vítima, porque essa dinâmica se inverte. Então, se você consegue fazer com que ele se identifique quando ele é vítima, por exemplo, quando alguém te trata assim, se ele conseguir perceber que em alguns momentos ele é vítima, ele acorda para se sensibilizar pela vítima, a não ser que ele seja um psicopata. Mas se ele for um agressor simplesmente por causa de um conflito que ele não soube, ele chegou nesse lugar com uma adaptação, ele precisou ser forte para não apanhar, e ele identificar que em alguns momentos ele também é vítima, e ele perceber que isso não é bom, ele tem possibilidade de se desenvolver para amenizar esse agressor que existe nele. E o que a gente faz com a vítima? A gente faz com que ela descubra o seu agressor, não para agredir, mas para se defender, para se posicionar. Então, como é que eu faço se eu estou num ambiente que existe agressor no pedaço? Qual é a minha postura para me proteger? Eu preciso me fortalecer. E me fortalecer é internamente. E isso é um processo terapêutico de desenvolvimento. Às vezes, a forma como eu olho para a pessoa, eu já ponho limite. Mas não é porque eu fiz uma cara que eu interpretei. É porque eu estou me posicionando ali e eu olhei de um jeito que eu não precisei fazer nada. E o meu chefe, o meu namorado já recua. Porque eu estou com uma posição de que não é de vítima. A gente faz muita comunicação inconsciente. E esse agressor, inconscientemente, ele é capaz de, como se tivesse um radar, ele detecta a vítima que está ali. Então ele consegue olhar, tem um grupo de pessoas, ele consegue perceber quem é que se submeteria a ele. Aí ele vai dar uma carteirada nessa pessoa, porque ele sabe que essa pessoa vai
vai recolher, vai recuar. Então, qual é o nosso melhor instrumento para que a gente se posicione onde quer que a gente vá, e as pessoas que estiverem no ambiente, que forem abusadoras, que não souberem seu lugar, que forem opressoras, dominadoras, para que elas não nos afetem? O máximo que eu posso fazer é eu me fortalecer para que, na minha energia, na minha postura, eu me posicione de um jeito que as pessoas não avancem. Tudo isso é inconsciente, não é que eu estou falando, é simplesmente um estar. E a gente percebe que tem pessoas que você, né, você recua, você não fala qualquer coisa. Eu faço piadinha com esse, com aquele ali, eu não faço, não. A gente já tem isso instalado, né? Então, é lógico que tudo tem seu limite, né? Se a gente pensar assim, estou numa empresa e eu tenho um chefe que é sem noção, ele pode vencer todas as barreiras que as pessoas puserem, e ele vai abusar do poder, e não importa qual seja a minha postura. Mas, aonde nas relações sociais que a gente é capaz de acessar, não às vezes é institucionalizado, e se Jesus passar ali, Jesus vai ser afrontado, abusado, explorado, né? Mas nas nossas relações vou começar a namorar alguém e tudo mais, como é que eu posso trabalhar para eu me prevenir de estar em relacionamentos assim? Se fortalecer. Se fortalecer não é ficar brava, não é aprender a xingar. Se fortalecer é se valorizar, se defender, se amar, se posicionar, lutar por si. Ou seja, que nem eu fiz. Imagina que tem uma criança do seu lado e você é responsável por essa criança. Você não vai deixar as pessoas falarem com ela de qualquer jeito. Se ela estiver indo para um lugar que é de risco, você tira. Esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, essa mesma atenção que você dá para uma criança, você vai dar para você. Estou numa roda de conversa, começou a sair assuntos que não batem com os meus valores, eu me retiro. E o que vão dizer não me interessa. Eu me retiro. Eu me valorizo para não me permitir escutar isso que eu estou escutando. Mas eu vou ficar excluída. Eu vou ficar excluída, mas eu não vou me vender no caminho. Então, é essa postura, é a postura de quem se posiciona escolhendo onde quer estar. Os outros vão saber fazer essa leitura. E não vão conseguir se aproximar, porque eles não vão nem ter a ousadia. Será que eu respondi? Eu deixei ainda muito no ar. Respondeu sim. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Então, encerrando mais uma vez, Cris, eu gostaria de agradecer imensamente por tudo isso que você trouxe para nós. Eu acredito que isso não tem idade, seja se a gente tem 70 ou 15 anos, já que somos espíritos eternos, com certeza nós ainda vamos identificar muitas carências ao longo da eternidade. E eu gostaria de convidar, tem uma companheira nossa aqui, cadê a Natália? Eu gostaria de fazer um agradecimento para você, para a gente encerrar. Muito bom dia. Eu, como uma jovem adolescente, adulta aqui, ainda me considero adolescente, mas quase adulta. A gente, acho que todos nós, né, estamos vivendo essa aventura do irmão mais novo que saiu de casa e está vivendo as aventuras. Graças a Deus, a gente tá podendo contar com o apoio um do outro aqui no nosso grupinho espírita. E todas as mensagens que a senhora trouxe, acho que a gente pode aplicar não só nos relacionamentos que a gente tem, mas também na nossa rotina lá na academia. E acho que esclareceu muita coisa. Não só, como eu disse, não só nos nossos relacionamentos, mas também com as coisas que a gente acaba vivenciando na rotina, né? Porque a senhora acrescentou agora de essas relações além, por exemplo, com o chefe ou com outras coisas, outras pessoas, né? Isso é muito importante para a gente poder levar nas nossas funções, nos nossos serviços, trabalhos, entre outras coisas.
Então, muito obrigada por ter esclarecido um assunto tão importante sobre autoconhecimento. A gente está vivendo um tempo de relações líquidas, né? Então, eu acho muito importante ressaltar essa parte de aprofundar os relacionamentos e, e insistir nas nossas relações, mesmo sabendo que às vezes a gente pode ser muito diferente do nosso parceiro, mas que respeitando nossos limites a gente consegue aprofundar aí essas relações. Muito obrigada. Muito bom. Eu que agradeço, fico muito feliz. A esperança do futuro, quando a gente vê vocês aí, viu? Parabéns, parabéns, Renato, pelo trabalho que vocês fazem. E aí, Cris, deixar as suas últimas palavras, a gente fazer a oração aqui de encerramento. Eu só queria passar aqui, que alguém perguntou o nome do livro, eu fui rapidinho buscar. Então, esse aqui, ó, Abandonar o Papel de Vítima, Viva Sua Própria Vida, Verena Cast. Eu mando depois essa capa para o Renato, e o Renato divulga aí nos grupos, tá bom? Então, gente, muito obrigado, e parabéns sempre por esse grupo, que é uma família, é unido, a gente percebe uma energia tão boa, fico muito feliz. Obrigada, Renato. Fiquem com Deus. Então, encerrando esse momento de reflexão, essa oportunidade abençoada de estarmos aqui todos juntos, refletindo sobre nós mesmos, nós rogamos, Mestre Jesus, discernimento, para que saibamos viver com lucidez as experiências previstas para este planejamento encarnatório. Nós te pedimos, Mestre, forças para que não precisemos descer até comer com os porcos, para perceber que estar com o Pai, que estar com Jesus é o melhor caminho. E que também, Mestre, não nos percamos no puritanismo, na falsa moralidade do filho mais velho, que não tendo coragem para vivenciar a realidade, permanecia à retaguarda criticando, com sentimentos difíceis, sem trabalhar a si mesmo. Ajuda-nos, Senhor, para que nos momentos do dia a dia, na convivência com os nossos familiares, na convivência do nosso trabalho, que a gente consiga enxergar o convite de Jesus, o convite de dar de nós, de dar do nosso amor, de renunciar. Ajuda-nos a enxergar Jesus nesses relacionamentos, nesses reencontros fortes do ontem, para refazermos a nossa jornada, mas agora conscientes, com limites definidos, amando a nós mesmos para que consigamos amar ao próximo. Sê com todos nós, Mestre querido Jesus, e que a Cris possa receber as nossas mais sinceras vibrações de gratidão pelo tempo, pela dedicação, pela reflexão tão precisa e acolhedora aos nossos corações. Que possamos ter um restante de domingo em paz e possamos seguir a nossa jornada mais fortalecidos e encorajados para fazermos o que nos cabe fazer. Que assim seja. Um bom domingo a todos. Tenham uma ótima semana. Tchau.